Israel ou Palestina? Se vemos, por exemplo, o mapa de Israel que é estudado nas escolas de Israel, vamos ver esse mapa aqui. Agora, se vamos para uma escola palestina, vamos ver esse mapa aqui. Agora, preste atenção, os mapas são praticamente idênticos. Então, como pode ser que temos o mesmo mapa e dois povos que estão dizendo que esse mapa se chama de uma forma e aquele outro mapa que é praticamente idêntico se chama de outra forma? Pior ainda, se a gente vai para Google e vamos fazer mapa de Israel, ainda vamos ver um mapa diferente, com um contorno aí no meio, que é chamada região da Cisjordânia. Então, vemos como esse mapa, dependendo quem perguntamos, vai mudar. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui Ariel Horowitz, diretor da Moriah International Center, uma instituição israelense que desenvolve programas tanto à distância como presenciais aqui em Israel sobre temas relacionados à história da terra de Israel desde tempos bíblicos até nossos dias em cooperação com a Universidade Hebraica de Jerusalém. E hoje vamos falar sobre um tema fascinante que realmente ocupa a mídia, o mundo inteiro. Não tem semana que não tem uma notícia que vem daqui de Israel. Então, vamos entender de onde que vem essa questão de Israel, mapa de Israel ou mapa de Palestina. Agora, imaginem que vocês estão em Portugal, por exemplo, e os portugueses chamam Portugal de Portugal. Mas vai ter outro povo diferente que vai chamar Portugal com outro nome totalmente diferente. Então, vocês conseguem entender essa diferença de como o mesmo mapa tem dois nomes dependendo a quem perguntamos? Então, vamos entender sobre a história desses nomes. O nome de Israel é bíblico e vem da história do nosso patriarca Jacó, ou em hebraico Yaakov, que ele luta contra um anjo de Deus, vence ele e a partir desse momento, Yaakov, ou Jacó, é chamado de Israel, aquele que lutou contra Deus. Agora, os descendentes de Jacó, de Yaakov, são chamados os filhos de Israel. Vemos esse conceito dos filhos de Israel no Éxodo, por exemplo, saída do Egito. Agora, vocês me perguntarão, mas o nome Israel é um nome apenas bíblico? Pessoal, há muitos anos atrás se encontrou uma estela no Egito, a estela de Merneptah, que data mais ou menos do fim do século XIII a.C., onde o faraó Merneptah menciona uma nação que estava na região de Canaã, chamada Israel. Ou seja, que já temos uma testemunha extra-bíblica da existência de uma nação na terra de Canaã chamada Israel. Agora mencionei a terra de Canaã. O nome terra de Canaã é um nome que os historiadores colocaram para se referir a povos que habitavam antes da conquista de Josué, habitavam na região do que hoje seria o Estado de Israel, ou Palestina para os palestinos, e que logo, depois da conquista principalmente de Josué, mas principalmente do rei Davi, esse lugar vai se chamar Israel. Principalmente as tribos do norte vão chamar Israel, as tribos do sul se vão chamar Judeia, quando o reino de Salomão é dividido no ano 925 a.C. Ou seja, que já temos não somente na Bíblia, falamos de Merneptah, mas também em inscrições assírias, por exemplo. O nome de Israel menciona inclusive nome de reis como Acabe, como Jeú, que pertenciam ao reino de Israel. Ou seja, o nome Israel já aparece em textos extrabíblicos. E Judá, com certeza que aparece em textos assírios e em outros. Ou seja, temos prova fora da Bíblia da existência desses dois reinos. Certamente, o nome judeu, de onde que vem? Do nome Judá, ou seja,
a região do sul de Israel, onde estava principalmente a cidade de Jerusalém, onde me encontro nesse momento, e o Reino do Norte, Israel. Agora, bem, quando aparece o nome Palestina no cenário da geografia da região? E podemos dizer que o nome de Palestina já é mencionado pelo historiador grego Heródoto, que ele menciona uma região que está entre Egito do Sul e Síria no norte, e ele chama essa região geográfica de Palestina. Ou seja, já temos sim uma menção, estou falando do século V a.C., ou seja, estamos falando da época persa aqui em Israel, onde o historiador grego menciona essa região. Agora, essa região palestina pertencia a um povo palestino? Pertencia a uma etnia, a uma religião, a uma cultura? Absolutamente não. Era o nome de uma região geográfica, como que eu diga no Brasil, por exemplo, a região do Nordeste, né? Agora, Nordeste, hoje em dia sabemos onde é, mas talvez há 200 anos falando Nordeste se referia a outra coisa. É o nome de uma região geográfica. E quando vai se chamar essa terra em forma oficial de Palestina, vai ser só no ano 135. Alguns historiadores consideram que foi no ano 132, mas vamos deixar essa discussão para os especialistas. Em nosso caso, vamos dizer que no ano 135, o imperador Adriano, ele vem pessoalmente à terra de Israel, que nesse momento era uma província romana chamada Judeia. O imperador Adriano, cansado de tanta rebelião dos judeus, já tinha uma rebelião no ano 70, também antes outras rebeliões, mas uma rebelião grande no ano 70, uma rebelião grande no ano 114, ou seja, muitas rebeliões, e ele pessoalmente vai vir à província de Judeia a reprimir logo de 3 anos a chamada rebelião de Bar Kokhba. Era um líder judeu que ele chamava a liberação do povo judeu dos romanos, a reconstrução do templo que estava destruído em ruínas. E o imperador Adriano, foi uma rebelião difícil, 3 anos, ele vai acabar com essa rebelião. Agora, muitas coisas ou muitas consequências temos dessa rebelião. Vamos com a primeira, a expulsão dos judeus da região da Judeia, da província da Judeia. Ou seja, é como que eu digo agora, eu vou para a Itália e expulso os italianos, né? Os romanos expulsaram os judeus da onde? Da Judeia, ou seja, da terra originária. E por muitos séculos, judeus não podiam morar na região da Judeia. Tiveram que se espalhar em diferentes lugares do mundo. Segunda consequência, a cidade de Jerusalém vai mudar de nome. Não é mais Jerusalém em hebraico, ou Jerusalém, vai se chamar Ilha Capitolina ou Aelia Capitolina. Por que Adriano vai fazer isso? E tem a ver com a terceira consequência dessa rebelião, que Adriano vai mudar o nome da região. Não é mais província judeia, não é mais isso. Agora vai ser Palestina. Por que Adriano muda o nome de Judeia para Palestina, Jerusalém ou Jerusalém para o nome Ilha Capitolina? O motivo é muito claro. Adriano queria apagar todo vínculo emocional, espiritual, histórico, cultural do povo judeu com sua terra e com sua cidade. Ele pensava, Adriano, as próximas gerações de judeus não vão saber onde que fica a Judeia. Eles não vão saber onde que é Jerusalém, porque não existe mais. Agora, prestem atenção. Por que Adriano vai chamar essa terra, né, que vai ser uma unidade administrativa romana, por que vai chamar de Palestina? Tem tantos nomes em latim, tem tantos nomes que colocaram em cidades, em terras que conquistavam. Porque justamente Palestina. Alguns dizem porque já Heródoto chamava essa terra de Palestina. Então ele simplesmente, como era uma região geográfica,
E temos também outros historiadores romanos chamam de Palestina, então ele já colocou. Pode ser. Também tem outro motivo que não contradiz o primeiro, que provavelmente Adriano, de propósito, colocou o nome Palestina, porque o nome Palestina, Herodoto menciona em seus escritos, vem dos filisteus, a terra dos filisteus. Aquele povo que no século XIII a.C. veio do mar Egeu e se assentou na região sul-ocidental de chamar a terra de Israel de hoje em dia. Então, essa memória talvez ficou dos filisteus, Herodoto chamou dessa região como Palestina, outros historiadores. Adriano, além de que era nome da região, também sabia, porque Adriano era uma pessoa muito culta, um filósofo, sabia muito de história. Ele sabia que nos textos bíblicos, o povo filisteu é o maior inimigo do povo de Israel. Então ele fez isso para provocar. Então, entre o ano 135 até o ano 1948, essa região do Mar Mediterrâneo, leste do Mar Mediterrâneo, entre Egito e Síria, vai se chamar Palestina, não como um povo, não povo palestino, não como uma etnia ou uma cultura ou uma religião, como uma unidade geográfica, mas agora também política romana. Na época bizantina, os bizantinos e os romanos basicamente, culturalmente, eram a mesma coisa, a diferença única, significativa, certamente, é que o Império Bizantino é Roma que se convertiu ao cristianismo, mas culturalmente era praticamente a mesma coisa. Em vez de ter templos para Vênus e Afrodita, vai ter igrejas, mas culturalmente, o idioma, os edifícios, a construção vai ser idêntica. No período bizantino, vai se chamar esse lugar também de Palestina. Inclusive tem uma divisão Palestina Prima, Palestina Segunda, né? Divisões internas administrativas para administrar os territórios conquistados por Roma de uma forma mais eficaz. No ano 638, vai ocorrer aqui um acontecimento que vai mudar a história, talvez da humanidade, eu diria. Vai surgir um novo império, o Islã. O Islã que sai de Arábia Saudita e vai conquistar praticamente o mundo inteiro. Queriam conquistar o mundo inteiro, não conseguiram por diferentes motivos, mas vão chegar aqui. No ano 638, o califa Omar vai chegar aqui e a primeira coisa ele vai perguntar onde está o Templo de Salomão. Né? Salomão é uma figura também importante no Islã. E vai chegar, atrás de mim vocês podem ver o Domo da Rocha, a mesquita de Al-Aqsa. Ele vai chegar aqui e esse lugar vai se chamar ainda Palestina, Filistim em árabe, porque os árabes respeitavam os nomes anteriores. Graças a eles a gente pode identificar muitos sítios arqueológicos. E também uma coisa curiosa, os árabes vão chamar a cidade de Jerusalém de Beit al-Maqdis, que vem do hebraico. No hebraico é Beit HaMikdash, ou seja, o templo sagrado de Jerusalém. Ou seja, já os árabes sabiam que aqui estava o templo sagrado dos judeus. Inclusive, o nome atual é Al-Quds, que vem de Beit al-Maqdis, ou seja, a Santa, o templo sagrado. Logo da época árabe, da época muçulmana, vários diferentes impérios muçulmanos vão vir os cruzados, um reino cristão aqui em Jerusalém, na terra da Palestina naquele então, e eles vão chamar esse lugar de Reino de Jerusalém. Mas esse período vai ser muito curto, porque logo de uns 200 anos mais ou menos, volta a se chamar também Palestina, na época mameluca, na época otomana, e vai ser só no ano 1948, com a declaração do Estado de Israel, que esse lugar vai se chamar Israel, mas que Israel vai ser Israel, que vocês veem o mapa de Google, onde está delimitado um contorno com diferentes territórios, que logo já tem a ver com a conquista na Guerra dos 6 Dias. Sobre isso vamos ter outro vídeo, e aí vai ser o reconhecido Estado de Israel pela comunidade internacional até hoje em dia. Para os palestinos, o mapa de Palestina, o Estado palestino, é quase idêntico ao Estado de Israel. De por que eles chamam a seu Estado, que não existe um Estado palestino, mas porque eles consideram esse, o Estado palestino, o que eles chamam Palestina,
antiga, histórica. Vamos falar sobre isso em outro vídeo. Então, se você gostou desse conteúdo, eu peço para você, aqui no sininho, apertar esse sininho, se inscrever no nosso canal da Moriá International Center. Vamos ter um monte de conteúdo, não só sobre Israel moderno, também sobre Bíblia, sobre arqueologia, sobre história. Então, siga-nos aqui nesse canal de YouTube, que vamos ter muitas surpresas para você. Muito obrigado aqui de Jerusalém.